Paz do Senhor, meus irmãos, nós iremos iniciar a nossa videoaula da nossa sexta lição, cujo tema é a desconstrução da masculinidade bíblica. Nós iremos, nesse momento, fazer uma oração e logo depois nós estaremos adentrando a nossa aula. Eu peço que você possa extrair o máximo dessa lição, devido ao momento tão perigoso que nós estamos vivendo na sociedade hoje. E esse perigo, ela tem como alvo a família e também a verdade centralizada na palavra de Deus a respeito da funcionalidade e da responsabilidade do homem. Então, nós sabemos que é uma estratégia do inimigo a questão da desconstrução da masculinidade humana. Antes de iniciarmos, nós iremos fazer uma oração. Oremos. Soberano Deus, Pai, que a Tua palavra possa estar nos iluminando, ó Deus, e que nós possamos, diante de tantos desafios dos nossos dias, que nós possamos nos posicionar como a Tua igreja e não abrir mão das Tuas verdades centrais da Tua palavra, Senhor. Abençoa também a cada professor, abençoe cada aluno, ó Deus, que no domingo próximo estarão reunidos em sala de aula para podermos debater e aprender, ó Deus, um pouco mais sobre temas atuais e sobre a Tua palavra em relação a esse sistema que é um sistema diabólico e que é um sistema do espírito realmente babilônico. Nós oramos, crendo, Senhor, cada vez mais na Tua palavra inerrante, infalível e verdadeira. Senhor, nós te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós iremos iniciar a nossa lição e de praxe eu sempre pego a introdução do nosso plano de aula, que eu acho todas as introduções do nosso pastor Douglas Batista, introduções muito boas. E nessa introdução, antes de nós fazermos o nosso texto áureo, a leitura do nosso texto áureo e a nossa verdade prática, na nossa introdução do plano de aula, ele diz assim: a lição desta semana chama a atenção para um processo presente na sociedade de desconstrução da masculinidade, tal como é apresentado na Bíblia, e o impacto que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. Excelente essa introdução, e justamente é sobre isso que nós iremos nos debruçar. Iremos também analisar alguns pontos, tanto do primeiro tópico até o terceiro tópico da nossa lição de número 6. Então é um desafio, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E a pergunta da nossa revista, do nosso segundo trimestre é: como viver neste mundo dominado pelo espírito babilônico? Então, é uma pergunta, e essa pergunta nós iremos responder sempre à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. A verdade prática da nossa lição é: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. É bom nós, nessa aula, nós focarmos nessas três perspectivas acerca do homem, que é a virilidade, responsabilidade e liderança. E eu já quero começar iniciando fazendo uma pergunta: quantos homens hoje você conhece? E seria até bom, e aí pega um gancho do nosso pastor Gil Monteiro acerca da provocação, né? Fazendo uma provocação em sala de aula. Quantos homens hoje você conhece? Homens, de fato, na sua essência, na sua virilidade. Quantos homens hoje nós conhecemos? Homens que estão dispostos a
cumprir o seu papel, a entregar a sua vida em, em ter pondo em risco a sua vida no sentido de defesa da sua própria família. Quantos nós conhecemos nos nossos dias? E eu creio que, assim como tem um professor muito bom de antropologia, ele diz que o ser humano ele está correndo risco de extinção. E eu concordo com ele quando ele diz que o ser humano ele está correndo um risco de extinção. Não na questão numérica do homem entrar em extinção, mas nessa questão mesmo da essência, da virilidade. E o tema que nós estamos estudando na nossa lição 6 é a desconstrução realmente dessa masculinidade. Mas o que está por detrás disso? Isso tudo tem método, irmãos. Ao passo que nós estamos realmente chegando ao fim dos tempos, em que Jesus virá buscar a sua igreja, então todo esse comportamento humano, ele, nos dias de hoje, ele vai totalmente em contramão às escrituras de Deus. É um ataque vil às escrituras, um ataque à cultura judaico-cristã, e nós estamos sustentados, pautados justamente na cultura judaico-cristã, na palavra de Deus, quando o próprio Deus ele cria o homem, sua imagem, sua semelhança. E aí, claro, quando nós falamos cria o homem, imagem e semelhança, logo nós estamos tratando de homem e mulher, sua imagem e sua semelhança, mas cada um com a sua função. O homem, no nosso primeiro tópico, de arar, lavrar a terra, uma responsabilidade dele mesmo ser o provedor, né, do lar, o provedor da casa. E a mulher, e quando faz essa pergunta, né, que essa pergunta não, essa colocação de que o homem está entrando em extinção, isso também a mesma pergunta é feita para a mulher. Quantas verdadeiras mulheres hoje nós conhecemos? Né? Porque a mulher também ela vem com a sua função, e a função da mulher é muito, muito nítida na própria natureza dela, né? Que a mulher ela veio para se doar. A mulher se doa, a mulher ela permite que outra vida seja gerado dentro dela. Então, esses ataques que nós estamos vivendo hoje, ela também é ataque à própria mulher. Claro que não vou entrar nesse tema, porque esse tema já é a lição de número 7, né? Que é a desconstrução da feminilidade bíblica também. Então, no nosso primeiro tópico, vamos correr para que o vídeo não possa ficar muito longo, mas só para que nós possamos abordar tantos esses 3 tópicos da nossa lição, um resumo, mas que possa servir também para que na sala de aula você possa estar extraindo o máximo, o entendimento que você tem à luz da palavra de Deus, né? A importância que tem o nosso painel pedagógico, né? De sempre dar um apoio de sustentação, e aí, claro, você como professor desenvolto que você sempre vai buscar fontes, palavra, leitura da palavra de Deus, para que na sala de aula a sua lição ela possa se enriquecer cada vez mais. E o intuito justamente do painel pedagógico é trazer enriquecimento sempre para a escola bíblica dominical. Então, nosso primeiro tópico, eu quero já pular para o segundo subtópico, que fala acerca das características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Esses 2 termos resumem o mandamento divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Então, é a função do homem. Quando o homem ele não cumpre esse papel, nós passamos a viver uma disfuncionalidade dentro da família.
E isso tem um reflexo muito grande na família e também na sociedade. Nós, nesse terceiro subtópico, vai falar sobre a liderança masculina, e aí eu vou fazer esse comentário também. Então, quando existe essa disfuncionalidade, tanto na família quanto também na sociedade, isso é um reflexo justamente dessa falta de postura do homem, né? Do homem não entender o papel dele. Quando o homem ele não compreende esse papel que ele tem dentro da família e também na sociedade, acaba acontecendo uma disfuncionalidade no lar e na sociedade. Eu tenho prestado atenção e tenho observado os dias que nós estamos vivendo, né? Que são, você vê um lar, e já foi tema que nós discutimos isso também, se eu não me engano, no primeiro trimestre, que nós comentamos a respeito disso, se não me falha a memória, ou foi nesse primeiro trimestre, no último trimestre do ano passado, de 2022, em que o homem, quando ele não assume esse papel, quando ele não entende esse papel, e aí acaba que a mulher, dentro de um lar, acaba, primeiro, que os filhos hoje, muitos deles nascem sem a figura paterna. E sem essa figura paterna, que, à luz da Bíblia, ele exerce essa liderança, quando essa criança nasce e esse filho ele cresce dentro de um lar onde não existe essa figura paterna, e essa figura paterna com as suas funções bem definidas, quem vai assumir esse papel é a própria mulher. E a mulher, ela faz uma função que não cabe a ela, porque a função de protetor, a função de ser o provedor, a questão da figura patriarcal, a figura que vai balizar ali esse sentido também para a criança de imposição, para que a criança não venha a ser uma criança permissiva, mas para que tenha aquela figura paterna ali de autoridade dentro do lar. Quando ele está desprovido dessa figura de autoridade dentro do lar, isso tem um reflexo muito grande dentro da sociedade. Então, você vive a disfunção tanto do lar quanto na sociedade. A mulher acaba fazendo uma função que não cabe a ela, até porque ela não tem autoridade para isso, também não é a função dela. E ela acaba exercendo duas funções dentro da casa. Então, isso são problemas que nós vemos dentro do lar, que vai acabar se refletindo dentro da sociedade, né? Então, o homem aqui, ele tem a sua característica dada por Deus. Ele não pode abrir mão disso. E quando o homem, isso tudo vem dessa cultura, e isso tem método, que é justamente a desconstrução. Como eu falei na lição passada, a nossa sociedade ocidental, ela está baseada, firmada, sustentada, né, em alguns pilares dessa sociedade: a religião, o direito, a filosofia, a arte, a ciência. Então, a religião, já falei que é mais importante a família. E se você se for um crente atento, você vai ver que os ataques justamente estão na família, na religião, no direito. Então, nós temos que sempre abrir os olhos e nos posicionar para que você, seja na igreja, seja em casa, seja no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque você faz parte da sociedade. Então, você vendo tudo isso acontecendo, e aí em algum debate, em algum momento, você tem que saber quais são as armas que você vai usar para combater justamente essa mentalidade na qual nós estamos estudando, como viver no mundo, né, com esse espírito babilônico. Então nós temos que, à luz da palavra de Deus, nos posicionar. E isso não faz mal nenhum. Como eles se posicionam
da visão de mundo que eles têm, nós, de uma maneira também muito educada, mas firme, conhecedor, iremos também nos posicionar para fazer a defesa da figura do homem. E estão confundindo essa questão da figura do homem como aquela figura que é masculinizada, que é a figura truculenta, que é a figura tóxica, e isso são só os extremos. E aí eles aproveitam desses extremos para justamente fazer essa desconstrução da figura masculina. E nosso terceiro subtópico fala acerca da liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Né? O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista, opressor com a mulher. Então, claro que isso aí, nós vemos que não podemos fechar o olho e dizer que isso não existe. Existe sim, justamente por conta de uma sociedade que não valoriza justamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre que vai nortear o homem. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Nós entendemos que Deus é criador de todas as coisas. Então, uma sociedade sem Deus jamais vai valorizar a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz nesse tocante. Está lá em Timóteo, Deus falando a Timóteo, e a referência é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. 1 Timóteo 3, 5. Olha o comportamento da figura do homem, irmãos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 5. Diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, não, na verdade, não é essa passagem, é a passagem que eu tô querendo falar a respeito disso, porque essa passagem aqui vai ser do tópico de número 3, tópico de número 2, subtópico 3. O que eu estou querendo é Efésios, capítulo 5, versículos, capítulo 5, que dá até referência aqui, Efésios 5, versículo 29, aqui a referência desse versículo 29, mas a referência certa é o versículo de número 28. Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha que versículo maravilhoso. Olha aqui, como é que o homem deve tratar a sua esposa. Então eles pegam dessas exceções de homens que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que têm essa natureza pecaminosa. Porque, irmãos, nós somos transformados à luz da palavra de Deus. Se nós não tivéssemos a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, se nós não reconhecêssemos Cristo como Senhor da nossa vida, e se nós não reconhecêssemos a Bíblia como palavra de Deus, qual seria o nosso comportamento também? Um comportamento sem Deus, sem base nenhuma, sem valores nenhuma, tanto morais quanto éticos, né? Isso é uma gama de coisas que acontece também dentro de um lar. A questão das drogas, a questão da violência doméstica está muito ligada à questão de droga, a questão das bebidas alcoólicas, né? Isso tudo aí é um somatório de coisas que vai trazer para dentro de um relacionamento, muitas das vezes, comportamentos violentos que chegam a já e até mesmo da questão do homicídio, o que tem acontecido também no nosso dia, um crescente número, né, de agressão à mulher, de feminicídio. Isso tudo por quê? Porque você está tratando de uma sociedade que cada vez mais não valoriza a questão nem da mulher, nem do homem, né? A mulher passa a ser uma coisa. Vide aí como é que existe como é que se trata uma mulher dentro, muitas vezes, de uma comunidade, e esses bailes funk que colocam sempre a mulher em segundo plano como algo desprezível, sem valor nenhum.
Então, isso não há nenhum, por parte deles mesmos, nenhuma represália quanto a esse tipo de comportamento, que isso só vai realmente fomentando cada vez mais a violência contra a própria mulher. Mas à luz da Bíblia você vê como é que é o comportamento realmente de um homem em relação à mulher. Então por isso que a palavra de Deus ela sem dúvida o nosso norte. Se a sociedade ela quer ser uma sociedade salutar, não pode estar, sem dúvida nenhuma, às margens da palavra de Deus, e não pode ser uma sociedade distanciada de Deus. Se você tem uma sociedade que é distanciada de Deus, cada vez mais a sociedade vai cometendo loucuras, e essas loucuras nós temos visto o que tem acontecido nos nossos dias. Okay? Então nós sabemos da função do homem, né? O que o homem foi criado, né? A responsabilidade que o homem tem. E nosso terceiro subtópico fala da liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Então, a liderança é exercida dentro da casa. E quando o homem não exerce a liderança dentro de casa, esse espaço vai ser ocupado. E aí, muitas das vezes, a mulher acaba ocupando esse espaço. Por quê? Porque o homem não se posiciona. Eu tenho dito que nós, no século XXI, estamos vivendo uma crise de liderança. Uma crise de liderança tanto fora da igreja quanto mais ainda dentro da igreja. E aí, o movimento feminista, ela tem ganhado espaço até mesmo dentro das igrejas. Por quê? Porque falta liderança masculina. Porque o homem muitas das vezes não se posiciona dentro de casa. E aí, quando não há um posicionamento dentro de casa, fora também não há. Então, aquele versículo que era de Timóteo 3,5 é justamente para esse segundo subtópico, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que se o camarada, 3,5, ó, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O camarada, ele não se posiciona dentro da casa dele. Como é que ele vai se posicionar sendo liderança dentro da igreja? Não é a menor possibilidade. Quem manda dentro de casa não é ele, é a mulher que manda em casa, em tudo. E aí, como é que ele vai assumir posicionamento dentro da igreja? Por isso que, infelizmente, hoje você tem uma gama de igrejas que tem pastoras. Por quê? Porque o marido não se posiciona. E nós sabemos, né, que à luz da Bíblia não existe pastoras. Mas como fazer em determinadas localidades? Nós também não podemos ser tão assim duro a esse respeito, porque há casos e casos. Eu, particularmente, entendo que à luz da Bíblia não existe pastoras. Mas se existe determinadas localidades, como a gente está vivendo uma crise de liderança, as mulheres não são culpadas disso. As mulheres não são culpadas pela omissão do homem. As mulheres não são culpadas pelo fato do homem não se posicionar. Então, se existe ali um vácuo e a pessoa ela tem uma certa liderança, ela vai ocupar aquele vácuo. Eu conheço pessoas, mulheres, que ela ocupa esse espaço, mas ela entende que não, claro que é raríssimo isso, mas ela entende que ela não é pastora, mas ela está ocupando ali um espaço, um vácuo que está sendo deixado, e a obra de Deus ela não pode perecer não, pereça o homem, pereça eu, mas a obra de Deus não. O que a gente temos visto é a obra de Deus perecendo, e por conta dessa falta de liderança, falta de posicionamento do homem, é que a mulher, muito também sendo assim influenciada pelo marxismo, influenciada pela essa pauta feminista hoje, isso tem ocupado as igrejas. E isso está minando a igreja de dentro para fora. Por quê? Porque a igreja ela acaba perdendo a sua própria identidade. E o homem acaba perdendo a sua própria identidade. Por quê? Porque é uma estratégia do inimigo. Essa desconstrução da masculinidade bíblica. Então, o homem nasceu com as suas funções biológicas
né? O homem é protetor. Então, quando você vê essa desconstrução, o homem não perdendo a sua identidade, esse movimento progressista dos nossos dias, em que tem até aquela Simone de Beauvoir, ela é socióloga, que diz que a mulher, claro que é tema da próxima lição, que ninguém nasce mulher, a questão do sexo, do gênero, mas é uma construção social, né? Então, essas doutrinas, né, vão se espalhando e dentro das faculdades, das grandes mídias, vai implementando isso na sociedade, as pessoas vão acreditando, por quê? Porque ela não está sustentada no conhecimento da palavra de Deus, e ela vai acreditando nesse tipo de coisa, e aí, dentro de um lar, como eu disse antes, essa disfuncionalidade dentro do lar, que não existe a figura paterna, né, de um líder, e aí a criança nasce, cresce sem a figura paterna, só a figura da mãe, e ela acaba sendo influenciado, e essa influência é uma influência maligna que tem ganhado espaço nas grandes mídias. Você tem as grandes lideranças, porque uma das estratégias de Antônio Gramsci justamente é essa, você criar, é necessário que você tenha, é o que ele diz, né? É necessário que você tenha esses influenciadores, e esses influenciadores estão dentro das, das grandes corporações, está dentro das grandes mídias, está dentro das faculdades, está no meio artístico. Ele usa uma palavra para isso. Então, esses são essas referências que vão ter uma influência muito grande dentro da sociedade. E aí, quando você vê uma mulher que foi casada, que tem filhos, aí daqui a pouco ela aparece dizendo assim, não, porque agora eu me sinto um, um homem no corpo de uma mulher. E aí ela passa a assumir a função de mulher. Isso para que tenha uma influência muito grande na sociedade, porque uma jovem está vendo que ela é uma influência muito grande e acaba sendo influenciada justamente por essas lideranças que têm muita visibilidade, né? Então isso tudo é uma estratégia do inimigo para realmente para mudar a concepção, né? Mudar aí a mente das pessoas, e eles conseguem atingir. Tanto é que o número gritante que você tem hoje da homossexualidade que tem crescido na nossa sociedade justamente são esses influenciadores. E uma sociedade que não tem que não tem uma base moral e que relativiza tudo, então não pode dar em outra coisa senão justamente essa banalização e essa inversão realmente de valores. Nosso segundo tópico, que fala da erosão da masculinidade, apologia à homossexualidade, aquilo que eu acabei de comentar agora. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Então, é justamente isso, é a estratégia gramscista, né, que vai usar dentro da própria sociedade aqueles que têm maior influência para que essa ideia possa ser colocada em prática, né? Então, ele não vai usar uma pessoa que não tem influência, ele vai usar justamente esses que têm maior poder de alcance, esses maiores influenciadores, né? Até mesmo dentro da igreja, pessoas que têm influência para que eles possam imprimir essa ideia, né? Que é uma ideia realmente no sentido de desconstruir o nosso conceito, a nossa cultura judaico-cristã, os nossos valores cristãos, porque isso tudo que nós estamos estudando, irmãos, tudo baseado na nossa visão, na nossa crença, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos à luz da palavra de Deus. E esses valores que nós, independente do que venha acontecer, nós não podemos negar justamente esses nossos valores, ok? Esse conceito ignora as características físicas e biológicas
alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Isso não é uma estratégia realmente do inimigo. Essa estratégia realmente é de dizer que o ser humano nasce neutro, né? E isso tudo é uma construção, com o passar do tempo que a pessoa, depois ela vai entender o que de fato ela é dentro da sociedade, né? Então, lá na frente que ela vai criando, né? E depois ela vai decidir lá na frente o que ela vai ser. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Está lá em Romanos 1, 26, 27. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Então, cadê essas pessoas que hoje vão se posicionar? Cadê as grandes lideranças, né? Principalmente dentro da igreja? Estão aonde? São pouquíssimos líderes da igreja que eu vejo se posicionando a respeito disso. E esses que se posicionam, nossa, eles apanham muito, né? E outros, né, que são líderes, mas que já foram cooptados justamente por esse espírito babilônico. Então, você, mesmo que estando na ponta, eu, à frente, né, da congregação, você, liderança, você vai fazer o seu papel ali. Você não pode abrir mão de jeito nenhum da verdade bíblica, salvo se você já foi cooptado, né? Porque o que a Bíblia nos aponta é que nos últimos tempos muitos surgirão falsos mestres, né? Falsos doutores, que iriam induzir muitas pessoas aos erros. Quantas pessoas hoje estão no erro? Existem muitas pessoas hoje que estão no erro. Igrejas hoje que não têm base nenhuma de ensino, doutrina, escola bíblica, né? Por isso que quase toda aula eu faço questão de louvar a Deus pelo Ministério ADEJA. Tá puxando sardinha para o Ministério ADEJA. Claro, eu faço parte do Ministério ADEJA e que se o Ministério ADEJA não tivesse compromisso com a palavra de Deus, é que eu seja perfeito, mas se você está num lugar que você prioriza a palavra de Deus, que você ama a palavra de Deus, você ama a doutrina, se você está num lugar que não tem comprometimento com a palavra de Deus, desculpa, mas o que você está fazendo nesse lugar? Você vai ser esse instrumento de mudança para esse lugar? Amém. Mas se não for, tu corre o risco de ser cooptado. Então, por isso que eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Alexandre, que se posiciona, tá nem aí, né? Do que vão falar, ele se posiciona, né? Tem um corpo de obreiros que tem compromisso também com a verdade. Então, é por isso que cada vez mais a igreja vai sofrendo ataque. Você acha que o inimigo, vendo o investimento que o pastor faz na área de ensino, principalmente na parte infantil, você acha que o inimigo não vai atacar? Por isso que nós temos que orar sempre. Orar pelo nosso pastor presidente. Irmãos, todos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu quero que os irmãos entendam isso. Mas, todos os dias, todos os cultos, eu não cesso de orar pelo Ministério ADEJA, por cada congregação, por cada pastores que estão à frente, porque sofrem ataques e são carentes de fato das nossas orações. Então, continue orando pelo nosso ministério, porque o nosso ministério com certeza sofre ataque. Nosso pastor presidente, com certeza, a sua família sofre ataque, porque o diabo, quando ele não pode com você, ele vai nas pessoas que são mais indefesas, da sua família. Então, nós temos que estar cobertos na oração, para que nós possamos sempre resistir. Porque a estratégia do inimigo não é pegar um liderado, é pegar a liderança, né? Segundo tópico, segundo subtópico do tópico 2, a responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilante e inconstante,
uma parcela incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Né? De quem é culpa disso? Acho que pais têm responsabilidade nisso também. Então, tem 3 homens aqui, irmãos. É uma luta mesmo, é uma luta. É que eles entendem que eles têm que exercer o papel deles, trabalhar, saber o que futuramente esperam para eles, responsabilidade, a construção de família, que não é fácil. Os dias de hoje é difícil, vai ser, sem dúvida nenhuma, para eles uma tarefa, vai ser árdua, maior do que a nossa, nós já estamos enfrentando, eles mais ainda, porque são os desafios que irão se apresentar para eles, e como homens mesmo, eles têm que se posicionar. Davi orientou a Salomão, e a orientação que Davi faz a Salomão é ser homem justamente na sua essência, de fato, arregaçar as mangas e partir com tudo para cima, com responsabilidade. Conheço mães hoje que o camarada ele tem filhos, não assume a sua paternidade, e quem vai assumir a paternidade é o avô, a avó. Tudo errado. A função do avô, da avó criar. O pai e a mãe, o avô e a avó, eles tiveram a responsabilidade e criou o filho. Agora a responsabilidade é do filho criar os seus filhos. E a responsabilidade dos avós é estragar os seus netos, que é a função natural, ok? Mas a responsabilidade é dos filhos criarem seus filhos, né? E, infelizmente, o que nós temos visto hoje são avós que estão criando seus netos, quando não é a função dela. Crise, terceiro subtópico, crise da liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Então, a crise da liderança que nós estamos vivenciando nos nossos dias, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, justamente passa por esse espírito que existe hoje, né? Essa falta de virilidade, essa falta de comprometimento, esse entendimento que o homem hoje tem de não assumir as suas responsabilidades e não entender quem ele é na sociedade. Então, nós, a Igreja do Senhor, né, dentro também da escola bíblica, nessa falta da figura paterna dentro de um lar, quando nós identificamos que existe isso dentro da igreja, quando você tem pelo menos uma igreja estruturada, com professores que são capacitados, ele pode identificar, eu sempre digo que o professor na ponta também ele é um psicólogo, ele pode identificar e ele pode suprir essa carência também do aluno ali na figura paterna. Como é bom, às vezes, você tem um crente, um jovem, né, que não teve a figura paterna, e aí ele olha para a figura do pastor e ele acaba adotando o pastor como se fosse um pai. Isso é muito bom, por quê? Porque ele tem uma referência. Então, nós carecemos também hoje de grandes referências, referência no meio evangélico, referência também no meio secular, e isso tem trago também para dentro da igreja uma dificuldade muito grande, porque na formação de obreiros, hoje você soa 2 vezes mais do que antes na formação de obreiros. Por quê? Porque um obreiro, quando ele saía do mundo, pelo menos ele tinha uma noção da questão da moral, uma questão das suas responsabilidades, das suas atribuições. E aí, quando você pega hoje, para você formar uma liderança dentro da igreja, essa liderança, ou esse camarada que vem de fora, ele vem totalmente desprovido da questão de moral, da questão da palavra, da questão da seriedade. Então, tem um trabalho muito maior para que ele possa entender qual a função dele. É claro que a palavra de Deus, ela transforma o ser humano, né, de dentro para fora. E como é bom quando nós conseguimos identificar
a pessoa que de fato ela foi alcançada pelo Evangelho e ele permitiu que o Evangelho viesse transformar a vida dele. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que era mentiroso não mente mais. Então ele de fato, ele deixou o Evangelho entrar de fato na vida dele. E aí ele também passa a ser também um homem dentro da sua própria casa. Amém, irmãos? Então, nós vamos para nossa terceiro tópico, porque nós já estamos com 40 minutos de vídeo. Já estou me estendendo muito. Então aí no terceiro tópico vai falar a figura de Boaz, né? Então a gente pega essa figura de Boaz como esse exemplo, né, de um homem que entende as suas atribuições, as suas responsabilidades, entende também, você vê que a figura da mulher, isso vai ser dito na próxima lição, né? Então, mas ali ele assume essa função dele, né? E aí ele acaba sendo o provedor, tanto para Ruth, para Noemi, né? Então, esses são os nossos bons exemplos, né? Que estamos prescindindo não, a palavra certa é prescindindo hoje dentro da nossa sociedade. Homens que assumam as suas devidas responsabilidades, né? Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. É claro que Boaz não é bobo. Boaz se afeiçoou por Ruth, né? Mas não estava só isso em jogo, estava muito mais, né? Do que talvez a beleza que Ruth pudesse ter, mas das atribuições que era inerente foi uma coisa, claro que uma coisa acabou levando outra coisa também, em conjunto ali, mas deixa como exemplo da responsabilidade das atribuições que pertence, está inerente ao homem. Lá no nosso último parágrafo do nosso segundo subtópico diz assim: ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Se você é um homem, né, e que entende das suas atribuições, você vai trabalhar, você vai fazer de tudo para prover a tua família, para que não venha faltar nada dentro da sua casa. E aí não só nessa questão de trazer o provimento para dentro da casa, de faltar nada, mas também em todas as outras coisas que envolvem o relacionamento familiar. Um homem com a sua esposa, ele não pode deixar também de dar atenção para a sua esposa. O homem também não pode deixar de dar atenção para os seus filhos, né? Então é atribuição do homem. O homem não pode se eximir das suas atribuições. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então não pode se eximir. Vamos lá para a nossa conclusão, meus irmãos. Nossa conclusão é: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerente ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, a liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige autocontrole, sacrifício, firmeza de caráter no cargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade, exerçam o papel que Deus o vocacionou e a desempenharem. Ok, meus irmãos? É uma lição excelente, que Deus possa estar iluminando a tua mente, te capacitando cada vez mais, para que nós possamos ser um diferencial. E olha, semana que vem, na lição de número 7, nós, né, iremos falar, não eu, mas o próximo professor, irá falar da desconstrução da feminilidade bíblica. Tá bom, meus irmãos?
Deus nos abençoe, que você possa ter uma excelente aula no nome de Jesus Cristo. Amém?